Olá galera, tudo bom? Graça e paz. Primeiro eu quero pedir desculpas, quero pedir perdão. A gente estava começando uma live e não conseguimos terminar por essas questões da tecnologia, né? Por outra também, vocês estão lidando com o velho da terceira idade e não foi possível então terminarmos a nossa reflexão durante a live. E eu peço já desde já perdão, por favor. E vamos aqui então recomeçar e terminar então o raciocínio que nós estávamos construindo juntos. Então, eu estava dizendo que o nosso tema, a ideia é nós refletirmos sobre o porquê Deus se cala, né? Porque Deus parece algumas vezes muito distante da nossa realidade. Então, nós dissemos que hoje em dia o que mais se fala nas redes sociais é a situação que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, a questão do Covid-19. E durante esse tempo, durante o enfrentamento dessa situação, orações são feitas e muitas pessoas oram sinceramente a Deus para que as coisas cheguem ao seu fim e que tudo volte ao normal. E por mais que se ora, parece que há um silêncio sombrio e esmagador da parte de Deus. E a pergunta que se coloca é: então por que Deus se cala diante da situação das nossas vidas? Essa pergunta não é nova. Em 64, por exemplo, houve um grande incêndio em Roma que queimou metade da cidade e muitas pessoas morreram. E em consequência desse incêndio, o rei Nero começou a perseguir fortemente os cristãos. E a pergunta que se colocou foi: por que Deus se cala? Né? A Europa viveu uma grande calamidade também, por falar em peste. Uma doença que se chamou de peste negra. 1/3 da população europeia foi dizimada por aquela doença. Sabe qual pergunta foi feita? Por que Deus se cala? O Papa Bento XVI uma vez foi para Auschwitz, onde eram colocados os judeus para serem mortos no Holocausto. E a pergunta que ele fez é: por que Deus ficaste calado? E hoje então estamos vivendo essa situação. E a pergunta que se coloca é: por que Deus se cala? Por que nós estamos vivendo essa situação enquanto Deus parece tão indiferente? Essa pergunta, queridos, não foi feita e não está sendo feita apenas hoje. Para vocês terem uma ideia, no ano 607, Abacuque viveu uma situação mais ou menos parecida. O seu povo estava vivendo a pior crise moral da história. Abandonaram o caminho do Senhor. E Deus anunciou que castigaria o povo por meio do povo, castigaria o povo israelita, o povo hebreu, o seu povo por meio dos babilônios. E a pergunta que Abacuque fez é: por que o Senhor fica calado? E ele diz aqui, a história você pode encontrar no livro de Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 13, mas eu vou ler apenas o último versículo. O texto diz o seguinte: tu és tão puro de olho que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem injustamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Essa é a pergunta que se coloca. Por que Deus se cala? E quando Deus responde a sua pergunta, Deus não conforta Abacuque. E ele fala o seguinte: olha, eu vou fazer alguma coisa estrondosa que vocês não acreditariam se vos fosse contada. Eu vou mandar que um povo terrível castigue o meu povo. Essa é a pergunta que se coloca hoje. E eu quero falar para vocês, galera, que existem 3 motivos pelos quais Deus pode se calar diante da nossa necessidade. O primeiro motivo, a primeira razão é que Deus pode se calar diante da nossa vida por causa do pecado. Espere, eu não estou falando que
o que a humanidade está vivendo hoje é fruto do pecado e que nós estamos pagando a consequência dos nossos pecados. Não, não é isso. Eu estou dizendo que Deus pode se calar por causa dos nossos pecados. O silêncio de Deus pode ser causado pelo nosso pecado. Em Isaías capítulo 59 nós lemos o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, de maneira que Ele não vos ouça. Isso mesmo. Isaías está dizendo que Deus continua o mesmo. As suas mãos continuam de braços abertos, Ele continua de braços abertos para poder salvar quem pede socorro e de ouvidos atentos para ouvir quem chama por Ele. Mas o que acontece é que o pecado pode silenciar a Deus. É isso mesmo. Deus que tem todo o poder, Deus que é onisciente, pode se manter indiferente, aparentemente indiferente por causa do nosso pecado. O Antigo Testamento conta de duas situações em que Deus pareceu indiferente à necessidade do seu povo. A primeira foi uma derrota esmagadora que o povo de Israel sofreu quando chegaram em Jericó. É que Deus disse que quando eles entrassem naquele povo, naquela cidade, eles não poderiam tomar o tesouro daquela cidade. Mas Acã pegou o ouro, a capa, as pedras preciosas e guardou para si. Em consequência disso, todo o povo sofreu uma humilhante derrota. Sabe qual foi a pergunta que Josué fez para Deus? Por que o Senhor se calou diante da derrota do seu povo? O fim dessa história foi trágico para Acã, porque ele e toda a sua família foram mortos apedrejados. Outro caso que a Bíblia registra foi do naufrágio que o navio sofreu. Jonas foi mandado para uma missão em Nínive para que pregasse a palavra de Deus. Mas, sabendo da opressão, sabendo da iniquidade de Nínive, Jonas pegou um barco e foi em direção a Tarsis. Em consequência disso, sabe o que aconteceu? O barco foi esmagado por um grande naufrágio. Quase foi esmagado. Então, a pergunta que se colocou, embora aqueles marinheiros pudessem orar, embora eles pudessem clamar, embora eles pudessem atirar para o mar as coisas, os recursos, os pesos que tinham no navio, não adiantou. Porque o pecado de Jonas exerceu tanto peso que o barco estava quase a afundar. Sabe qual a pergunta foi colocada? Por que Deus se calou? A resposta é simples: havia pecado. Assim, da mesma forma que no caso da derrota de Israel, a resposta é simples: havia pecado. Mas também Deus pode se calar diante de nossa necessidade por falta de oração. Isso mesmo. No primeiro ano do ministério de Jesus, ele pregou a muitos. E uma das coisas que ele falou no capítulo 7, versículo 7 até o versículo 8 é: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á. Isso mesmo. O que Jesus está dizendo aqui é que a condição para que se receba é pedir. A condição para que se encontre é buscar. E a condição para que a porta se abra é bater a porta. Então muitas vezes nós não recebemos, Deus se cala porque nós não pedimos. E se isso não acontecer, a porta continuará fechando. Não encontraremos e nós não receberemos. E Deus continuará calado. Em um dado momento, em outro momento, o apóstolo Tiago disse no seu livro, no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Porventura não vêm da cobiça?
dos vossos prazeres? Vocês cobiçam e não tendes nada. Vocês matam e são invejosos e não podeis encontrar o que vocês procuram, porque vocês não buscam, não pedem. E quando pedem, vocês pedem mal para vocês gastarem nos seus prazeres egoístas. Tiago continua confirmando a palavra de Jesus. E ele diz o seguinte, que o que nós estamos vivendo, as calamidades que nós estamos vivendo, e aqui nós colocamos que nós estamos vivendo, é porque a gente não pede. É que quando a gente pede, nós pedimos para gastar nos nossos próprios deleites e prazeres, nos nossos próprios desejos egoístas. Mas também Deus pode se calar por causa da sua própria vontade. Isso mesmo. Algumas vezes também a situação que nós estamos vivendo, e isso eu incluo que pode ser o Covid-19, essa calamidade mundial, muitas das vezes o que nós estamos vivendo é por causa da vontade de Deus. Isso mesmo. A Bíblia conta de duas situações. Existem várias situações, eu estou selecionando apenas duas. A primeira que eu vou lembrar para vocês é de José no Egito. O texto diz que ele tinha vários irmãos. Ele era o filho amado do pai. E os irmãos, um dia, pegaram o menino, colocaram num poço, exatamente no momento em que estava passando alguns comerciantes egípcios. Esses o venderam, chegando na terra do Egito, o venderam para um oficial de Faraó. E num dia ele estava trabalhando, a mulher de Potifar, vocês conhecem a história, queria se deitar com ele e não querendo, foi acusado injustamente e foi preso. A pergunta que você pode colocar é: por que Deus se calou na vida de José? A resposta é simples, porque era a vontade de Deus que ele passasse por tudo aquilo para que ele salvasse a uma grande nação, a nação com a qual Deus fez um pacto de que por meio dele toda a nação seria bendita. A outra situação é de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua e mandou que ao som da música todo o povo pudesse se prostrar diante da estátua que ele construiu. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua. Sabe o que aconteceu? Eles provaram da ira do rei. Foram amarrados e lançados na fornalha. É nesse momento onde é mais fácil pedir milagre, pedir que Deus restitui a liberdade. É nesse momento que que nós somos tentados a pedir cura, a pedir livramento. Mas estes meninos, estes rapazes, bravamente entraram na fornalha de fogo. Onde estava Deus? A pergunta que se colocava, que se pode colocar aqui muito bem é: Deus, por que Deus se calou diante da situação dos seus filhos? A resposta é simples. Deus se calou porque era a vontade de Deus para que o rei mais poderoso do mundo naquela época conhecesse que somente Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso. Eu estou terminando aqui, galera, e eu quero fazer aqui uma recapitulação. Nós estamos falando que Deus pode se calar. E a pergunta que nós estamos pensando é: por que Deus se cala? Existem três razões, aliás, que fazem com que Deus pode se calar diante da nossa situação. Por causa do pecado, por causa da falta de oração e também por causa da sua vontade. E a pergunta é: como viver? Como viver a vontade de Deus? Como viver o silêncio de Deus? Primeiro, busque discernimento espiritual. Quando nós estamos vivendo em alguma situação, estamos passando alguma situação, e como essa também se aplica à situação do Covid-19, o que nós precisamos pensar, querido, é: o que Deus
está querendo nos transmitir com o que nós estamos vivendo? O que Deus quer que eu aprenda com Ele nesta situação que nós estamos vivendo? É isso aí. E para isso precisamos buscar discernimento da parte de Deus. Mas também nós podemos nos arrepender, ter uma vida de arrependimento genuíno. Sim, uma atitude de arrependimento genuíno pode ser um antídoto do silêncio de Deus. Quando nós nos arrependemos, nós temos comunhão com Ele. Nós temos uma vida com Ele. E também tenha uma vida de oração. Ore a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus na situação em que nós estamos vivendo. Mas principalmente, essa situação pode ser por causa da vontade de Deus. E por causa disso, e para isso, você precisa buscar conforto diante de Deus. Há um homem, Tomás de Aquino, que teria dito o seguinte: Senhor, dê-me força para que eu possa suportar aquilo que eu não posso mudar. Talvez a situação que nós estamos vivendo, a calamidade universal que estamos vivendo, é uma situação que nós não possamos mudar. Tudo que possamos fazer, tudo que podemos fazer é buscar conforto diante de Deus para que possamos entender a perfeita vontade de Deus. Minha oração é que Deus possa te abençoar. Minha oração é que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, para que possamos ter uma vida de arrependimento, uma vida de oração e, acima de tudo, possamos buscar a vontade de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe você. Grande abraço, graça e paz.